E eu não acho que ele consegue trazer esse sentimento. Tipo, ele é mais professorzão. E aí, tudo bem? Vamos começar então mais um review de canais. E hoje eu quero falar do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Você conhece esse canal? O que você acha? Então, vamos começar aqui. Iago Martins, ele é um canal com quase 1 milhão de inscritos. Não tá mostrando aqui, mas eu sei porque eu acompanho. Ele já produz conteúdo há 10 anos atrás. Eu fui lá pro finzão e são 10 anos produzindo conteúdo. E assim, eu tava dando uma folheada aqui no YouTube dele e, cara, o Iago sempre falou de tudo. Então, assim, ele é um pastor, teólogo, que vai falar de assuntos diversos. Ele já foi muito engajado politicamente. Acho que hoje ele tá um pouco desanimado. Também reflexões sobre a vida, sobre cultura pop, até ele fala bastante também. Como esse vídeo aqui, por exemplo, ó, dele reagindo e fazendo lições bíblicas sobre Demon Slayer. Coração. A reflexão, então, no primeiro filme de Demon Slayer é tripla. Em primeiro lugar, Demon Slayer nos leva a pensar como as circunstâncias de dor e sofrimento têm moldado nossas decisões e comportamentos. Que resposta nós temos dado quando sofremos uma injustiça ou mesmo quando um imprevisto nos atinge? Como temos reagido diante daquilo que foge dos nossos planos? Coisas ruins acontecem em quantidades diferentes, em níveis diferentes, com todos, porque vivemos em um mundo caído. Perdas podem nos levar a um estado de vazio existencial, a dor pode nos transformar negativamente. Nesse estado, precisamos de alguém que nos conduza a sermos capazes de conquistar a capacidade de suportar o sofrimento. É uma atitude em que se suporta o que não pode ser mais evitado. Nas palavras de Viktor Frankl, quando não é mais possível moldar o destino, então se faz necessário ir ao encontro deste destino com a atitude certa. Isso aqui é um pedacinho, tá? E ele vai falar de várias coisas, vai tirar lições bíblicas, às vezes de filmes e outros tipos de séries, animes e tudo mais. Ele pensa um pouco fora da caixa em vários assuntos diferentes e eu acho muito legal de assistir. Talvez para quem chega agora no canal dele, pode ser que ache ele muito combativo, talvez, porque ultimamente ele tem focado mais no Teólogos do Twitter, que é um tipo de conteúdo que ele vai reagir ao que está falando sobre teologia na internet e dar o ponto de vista dele. E sim, ele sempre muito convicto, com opiniões fortes em cima do que está falando ali. Ele é um cara que tem embasamento, já está um bom tempo aqui no YouTube, sem contar tempos de estudo. Então, assim, imagina que você está vendo ali algo que realmente é uma pessoa embasada falando. Pode ser que você discorde de certas coisas, mas é interessante você dar uma olhada e ver uma pessoa com uma opinião diferente, mas que de fato tem um conhecimento muito refinado e que tem opiniões que eu acho que vale a pena você ouvir, entendeu? E na minha opinião, eu vejo o canal dele e há 10 anos produzindo conteúdo, ele é um canal gigantesco, mas eu acho que poderia ser muito maior. E no fundo eu entendo porque não é tão popular ou tão hypado assim. No fundo eu entendo isso. Porque ele vai ter opiniões, cara, que assim, vai contra o fanatismo e contra as pautas e o grupinho que às vezes você gosta de estar no meio. Então, esse ponto do Iago é uma das coisas assim que eu mais admiro. Você já viu ele falando do Dave Leonardo, por exemplo, que é o seu pastor favorito? Então, pode ser que você não goste, mas ele tem o ponto dele. Vamos ver isso aqui. Leonardo é um inimigo da fé. É um inimigo da fé. E precisa ser condenado publicamente e refutado publicamente para a defesa daqueles que podem acabar sendo levados. Minha tese acerca do Leonardo é muito simples. Vocês aqui brigam comigo. Iago, você tem que pegar mais pesado com o Rodrigo Silva porque ele é adventista. Iago, você tem que pegar mais pesado quando você vai criticar o Pirula, que é um ateu. Dave Leonardo é muito mais perigoso que qualquer adventista que exista. Dave Leonardo é muito mais perigoso para a fé que qualquer ateu que produz conteúdo de ateísmo na internet. Dave Leonardo é a própria voz do diabo falando para enganar os pequenininhos de Deus. É, rapaz. E aí? Provavelmente quem gosta e é fãzão do cara não vai ficar confortável ouvindo isso. E às vezes vai deixar de consumir bom conhecimento por causa de uma opinião que você não concorda. Mas assim, eu assisti esse vídeo, tá? E eu concordo com muita coisa que ele fala. Embora
eu não tirei nenhuma conclusão porque eu nem consumo o Dave Leonardo. Então, assim, ele tem opiniões e tem o ponto dele. E eu acho que você deveria ouvir. É bem interessante, tá? Então, são esses motivos que fazem ser ele um pouco mais nichado, mas que de verdade eu acho que você deveria prestar atenção, sabe? Porque vai ser algo que vai te instruir, vai ser algo que vai fazer você crescer em conhecimento. Pô, às vezes a gente está numa correria da vida, às vezes tem dificuldade para ler, ou não gosta de estudar como um método convencional de ler e anotar. Cara, você poder consumir o conteúdo de alguém que tem conhecimento e que passa esse conhecimento, está produzindo esse conteúdo, é muito interessante. É uma forma de estudo também e uma forma mais mastigada e fácil para você aprender, sabe? Então, eu acho que é um canal que vale a pena você dar uma olhada, porque de fato você vai encontrar muitas coisas boas, sério mesmo. E você poder acompanhar alguém que estudou a Bíblia tão a fundo é muito importante, porque não é fácil, é muito difícil estudar a Bíblia, não na superficialidade, mas na profundidade é difícil, entende? Então eu acho que ele consegue propagar o conhecimento da Bíblia e da palavra de Deus e fazer um trabalho um tanto quanto leve e fácil, fácil de entender mesmo, sabe? Coisas que às vezes é complexo para quem não se aprofunda tanto. Então, como você pode ver, dá para ver claramente que eu gosto do conteúdo dele, o que é produzido aqui. E assim, como espectador, eu que já acompanho há um tempo, se eu tivesse que fazer uma crítica, sei lá, eu nem sei se é uma crítica, tá? Mas assim, que eu gostaria de ver. E eu tô falando que eu gostaria, tá? Eu não acho que ele tem que se encaixar ao meu gosto, porque ele sabe da proposta dele com o canal dele. Mas assim, sabe um conteúdo que envolve fé e Jesus? É algo mais tocante, é algo que é importante na nossa vida. Então, eu acho que falta um pouquinho de emoção ali nele. Mas é a minha opinião. E sim, eu já vi os sermões, eu já vi algumas pregações, mas e eu não acho que ele consegue trazer esse sentimento. Tipo, ele é mais professorzão, na minha opinião, entendeu? Mas não é uma crítica negativa, tipo assim, é só, eu acho que é algo que eu gostaria de ver. Pensa, tanto de conhecimento que ele tem, e talvez misturar isso com a sua história de vida e as coisas que Deus deve ter feito na vida dele, que são coisas grandiosas, mas assim, pensa comigo, se ele não se propôs a fazer isso, tá tudo bem. Você vai ter outros pregadores que têm o seu canal do YouTube só para pregação, onde você pode se emocionar ali e ver palavras bonitas, mas não, ele para mim, ele é como um professor. E quando eu recorro ao canal dele, eu sempre vou considerar ver as opiniões dele quando eu tiver em dúvida de alguma coisa, entendeu? Porque de fato é uma pessoa que tem embasamento e, cara, o cara tem vídeo de tudo. Ele tem conteúdo de todas as coisas, assim, sabe? Pessoal, vamos lá. Quem se propõe a fazer esse tipo de conteúdo, o conteúdo religioso, aqui na internet, e consegue manter a coerência e a integridade, não é para muitos, não, viu? Porque muitos se perdem na fama, no dinheiro, ali no status, né? Por ficar conhecido e acaba abandonando os seus valores e acaba mudando o seu discurso. E aí, o que que acontece? Vai ser difícil você ver pessoas que mantêm as opiniões, as coisas que acredita e ter coragem para falar isso. Então, eu acho que é aí que tá, onde você deveria prestar atenção e considerar ouvir as opiniões e querer acompanhar o conteúdo de alguém que se propõe a fazer isso. E por mais que eu fiz a minha crítica, né? Vamos dizer assim, é um conteúdo que vale acompanhar mesmo. Você não está consumindo conteúdo para ouvir tudo que você quer. Você tem que tentar consumir conteúdo para tirar coisas boas. É sempre olhar a arte, não o artista. Às vezes o artista vai ser uma pessoa que você admira, entendeu? Mas assim, você olhar ali para o que está sendo gerado de bom, às vezes nem todo o conteúdo é para você, mas vai ter coisas fundamentais para você crescer na sua vida, para você ter um conhecimento novo, uma educação sobre um determinado assunto. E por isso que eu falo que vale a pena você dar uma olhada e conferir, porque tem muita coisa boa, isso eu posso te garantir. E assim, temos que dividir o Iago, youtuber, e o Iago Pastor. E sobre o Iago Pastor, eu já vi pregações, eu já ouvi as coisas dele,
Mas eu não sou da igreja dele, eu não conheço ele pessoalmente, então eu fico muito limitado para falar. Mas eu acredito que ele é uma pessoa muito massa e só isso. Porque a gente tem a mania de jogar expectativa, principalmente em figuras políticas e religiosas, e acabar caindo no fanatismo. Não, eu sei filtrar o que é interessante para mim, que eu posso continuar vendo e consumindo para o meu crescimento, e ter coisas que eu rejeito, e sem odiar a pessoa ou sem também idolatrar as pessoas, entendeu? Então é isso. Eu gosto do que ele produz e também acho que ele é um cara muito legal. E mesmo se não for também, é isso. O que ele produz na internet me educa e me faz crescer de alguma forma. E esse foi o review do Iago Martins, Dois Dedos de Teologia. Você se inscreva, tá bom? Compartilha, curta, deixa aqui nos comentários quem que você quer que eu veja. Vou consumir por um bom tempo e aí eu trago esse sentimento de espectador, tá bom? Até a próxima, fique bem e tchau, tchau.